Mais uma vez, bom dia, pessoal. O Ethany, conseguiu botar todo mundo nesse grupo único ou ainda ficou gente no outro? Tu sabe dizer? Professor, eu mandei as meninas mandar o link. Certo. Eu acredito que esteja todo mundo, porque assim, a minha turma, pelo menos que eu estava em Aurículo, tá tudo lá. E as outras pessoas eu não conheço todas. Uma da outra turma acho que tá aqui, que é a Evelyn Sayonara, né? Acho que era do outro. Não era? Ah, ela é do outro? Não sei. De pediatria. Ah, ela era. Coluna, ela não tá É isso? Aurículo tá comigo, não. Isso. Deixa eu ver. Ó, ela, Milena também, que era do outro lado. Deixa eu ver os nomes aqui. Evelyn, Adriana Paz, não. Que é muita gente, velho. Milena Iglesias. Esse Kelly Gomes. Certo, aí de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui, porque aí a gente já começa agora. Ethany tá aí. Laura tá aí, né? Emanuele Saboia tá aí. Evelyn tá aí. Lucas Ferraz. Rihanna e Medley. Você sabe dizer de Rihanna, Mifabru e Medley, que na outra vez não conseguiram entrar também? É Rihanna ou Raina? Acho que é Rainha, é isso mesmo. Não, eu não vi elas falando no grupo ainda. Tá bom, então. Vamos lá. Quem pode iniciar aí, pessoal? Vocês pesquisaram o que eu pedi na parte de avaliação? Como é que foi? Professor, eu achei um artigo Certo. sobre a avaliação da coluna. Ele é um pouquinho antigo, mas ele Certo. é bem completo. Falava de avaliar reflexos, mas eu acho que essa parte de reflexo, o que a gente aprendeu, pelo menos em pediatria, com Tassiana, era que a gente observaria reflexos patológicos nos pacientes, porque demora muito tempo uma avaliação para estar fazendo reflexo por reflexo. Aí ela disse que a gente observava os patológicos que aparecessem e anotasse. O único que ainda fazia, às vezes, era o de Babinska, uma coisa assim. É aquele que chama... Oi? Aquele que chama atenção, né? Um reflexo que chama atenção, que apareça, você olha, não é isso? Isso, aí a gente anota. Certo. Aí eu vi também a questão dos testes, vi alguns testes que tem o LASEG, tem outro, mas aí eu vou deixar para as meninas, que elas disseram que como a gente achou o artigo muito parecido, aí cada um vai falando umas coisas. Certo. Eu até fiz um pequeno slide com alguns, mas só tem tópicos mesmo. Tu pode compartilhar aqui com a gente? Posso. Deixa eu só pegar ele aqui. Que a gente já pode discutir também em cima dele. Deixa eu ver como é que faz. Tem que assumir o controle para colocar o slide? Não, tu bota em compartilhar. Bota em compartilhar, Sim, tu sabe aí? compartilhar PowerPoint. Consegui. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Aqui eu botei alguns dados que já tem na da Volta para o gente. primeiro só. Cadê? Volta uma. Aqui. Ah, tá. Pode seguir. Pronto. Aqui eu coloquei algumas identificações que tinham no slide e adicionei umas que a gente já sabe. Que são a história patológica pregressa, história da doença atual, a queixa principal do paciente. Aí o que tinha no slide era essa parte de inspeção estática e dinâmica, que a gente também faz na avaliação da gente. Que é avaliar se o paciente tem hiperlordoses, hipercifoses, escolioses. Vi também se tem alguma presença de protusões ou retificações. E eu adicionei também manchas, porque às vezes manchas de pancada, rocheadas, pode dizer alguma coisa. Certo. Também botei na parte de... Vou fazer assim.
Não, vou dizer para tu seguir direto, aí no final eu faço um comentário geral. Aí pode ir. Ah, certo. Aqui eu botei a parte de inspeção dinâmica, que é para avaliar a amplitude de movimento, as limitações que o paciente apresenta, avaliar também a marcha dele, aí alterações em escápula, se tem discinesia escapular, porque na parte de cervical, a questão se tem retrações, a cintura pélvica também, avaliar junto com os membros inferiores, se eu tenho um membro mais curto que o outro, se tem a descompensação. Eita, acho que voltou tudinho. Alguém passou? Ah. Tá aparecendo os Aqui testes. Não, tá foi. aí. Não sei o que aconteceu. Deixa eu Tudo bem. Tá. Cadê? Saiu. Espera, vou tentar compartilhar de novo. Problema não. Pronto, apareceu para mim de novo. Acho que para os outros também. Deve estar dando algum problema, alguma coisa. Tu quer compartilhar? Veja se tá. Se não tiver, tu coloca aqui no chat e aí eu abro aqui também. Mas ó, entrou de novo. Pronto, deixa eu ver. Agora foi. Cadê? Aqui os tópicos que eu coloquei dos testes funcionais, que é pedir para o paciente fazer os movimentos que a coluna faz, que é flexão, hiperextensão, que é a extensão para hiperextensão, rotação, inclinação. Coloquei de novo aqui a realização na marcha, que é pedir para ele caminhar, para ver como ele realiza essa marcha. Certo. Botei também o teste do sentar e levantar, porque às vezes alguns pacientes, que nem eu disse assim, ó, lá passada, trava a coluna ou sente dor em determinada região quando senta. Sim. Aí eu coloquei a parte de palpação, observar também contraturas, deformidades, observar o tônus, se ele é hipertônico, hipotônico ou normotônico, trofismo muscular e a força muscular de acordo com aquela escala que a gente já sabe. Fazer goniometria. Aí aqui eu botei os reflexos, que é justamente o que eu já falei, que como a gente aprendeu recentemente com a professora. E os questionários, que tinha esses 3 primeiros, eu vi eles no celular, peguei o celular da minha mãe aqui, baixei, aí vi os questionários e adicionei esse porque eu apliquei ele na minha paciente de escoliose período passado, que é o de qualidade de vida. Esse aplicou? Oi? Esse último que tu aplicou nela, né? Foi o último, questionário de qualidade de vida, que eu apliquei na minha paciente de escoliose. Certo. Aí aqui eu botei alguns testes, que as meninas também querem falar, mas eu coloquei os testes para lombar e para cervical, que foi o que eu mais achei. Que é o de Valsalva, que é pedir para o paciente fazer uma força sem respirar. E se ele sentir dor na região lombar, é dado como positivo. Aí tem o LASEG, o SLAMP teste. Esses testes todinhos a gente tem que lembrar, igual o senhor disse, que ele pode dar um falso positivo. Então, seria melhor a gente fazer os testes funcionais com o paciente do que os testes específicos. Aí eu coloquei outras fotinhas de outros testes. E aqui o da parte cervical. Certo. Lá no... Pronto, aí é só isso, professor. Quem que tu disse que ia falar mais? Não sei se é a menina que estão aqui. Não, Laura. todo mundo, a gente se juntou porque a gente estava vendo que era muito parecido com o outro. E esse artigo que eu mandei lá no grupo, ele é bem completo. Inclusive, ele tem uma ficha de avaliação no final bem extensa. Então, eu vou pedir para tu deixar o slide aí compartilhado e o pessoal vai falando, então. Vou deixar compartilhado. Pode ser? Pode ser. Eu tenho até comentado com a Ethany quando ela colocou esse slide no grupo, que foi justamente o slide que eu também já estava olhando. Mas, assim, eu tirei algumas coisas de um livro também, do Dutton, que... Bota lá na parte do... Passa um pouquinho, Ethany, aí. Pode deixar aí. O primeiro. Aí eu até anotei algumas coisas aqui do Dutton, que ele fala inicialmente da anamnese, tipo a parte inicial, que é justamente a gente tentar entender se tem algum histórico familiar,
se tem algum histórico de neoplasia, de alguma cirurgia que possa estar causando algum tipo de retração nos tecidos. Perguntar também sobre a ocupação, sobre a profissão do paciente, que também pode interferir no acometimento. Eu li alguns estudos também que falam sobre tabagismo e álcool, que os dois associados podem ser um aumento no risco da osteoporose, então também entra como um fator interessante de ser colocado numa avaliação de coluna. Sim. E o hábito e estilo de vida do paciente também, se pratica algum esporte, se é sedentário ou não. Aí na queixa principal eu coloquei que deve-se deixar o paciente falar e dar todo tipo de detalhe e tentar não induzir ele a falar sobre algum tipo de doença ou incapacidade, dor. Isso é uma coisa importante da gente comentar, só para não te cortar, Laura, que geralmente a gente, fisioterapeuta, tem o costume de querer falar muito e acaba não ouvindo ele ou querendo colocar coisas assim, o seu problema é por conta disso, o seu problema é por conta da hérnia, é por conta daquilo. E acaba gerando no paciente o que a gente chama de nocebo. Ou seja, gera Sim. problema sem necessariamente ter um problema. Porque você vai ver, por exemplo, não citaram aqui, mas exame de imagem do paciente. Se eu pegasse um exame de imagem de vocês que estão aqui, meu, ou de outras pessoas, vai ter alteração? Vai ter talvez hérnia, vai ter protusão, vai ter isso, aquilo. Isso talvez condicione a pessoa a estar doente ou não? Não necessariamente, porque o exame é complementar. Só que aí o médico diz, você tem uma hérnia, o problema é por conta da hérnia. Pronto, acabou. Aí veio uma cascata de Sim. problema. Pode seguir. É tanto, professor, só uma coisa, é tanto que Carlinha, quando a gente estava no PTS, ela dizia muito para a gente conduzir a avaliação da gente sem tocar em dor no paciente. Tanto que a Eva, a gente fazia uma lista, uma linha, dizia ao paciente onde era 1, onde era 10, assim, mais ou menos, Sim. e mandava ele riscar onde ele achava que era dor dele, para não induzir ele a dizer que tem dor, essas coisas. Uhum. Inclusive porque tem paciente que já grava a pontuação. E aí ele Decora o começa, número. decora o número, não que ele está dizendo o que realmente é, entendeu? Aí eu coloquei, se a dor for citada pelo paciente, tentar entender localização, intensidade, duração, como iniciou, se tem algum tipo de irradiação e o que agrava e o que ameniza essa dor no paciente para poder entender mais ou menos qual o mecanismo que ele usa, que ele faz para que essa dor apareça e ver se tem presença de dormência ou formigamento para entender se tem algum tipo de compressão nervosa. Aí, na inspeção estática, eu coloquei para observar o alinhamento das cinturas, escapular e pélvica, alinhamento da cabeça, porque, como o senhor falou na última aula, a gente sabe que não existe um tipo de postura correta, mas a gente pode observar se tem alguma coisa que salta aos olhos da gente, que aquilo pode ser que esteja sendo Exato. Não tem postura. acometendo o paciente. No tema postura, você vai anotar aquilo que mais te chamou a atenção. E isso pode ser um dado. Pode ser que também não influencie nada. Sim, sim. Aí coloquei também observar aumento ou diminuição das curvaturas normais da coluna. Aí na inspeção dinâmica, eu coloquei os testes funcionais, pedi para o paciente fazer os movimentos normais dos planos, flexão, extensão, inclinação e rotações. Observar se a amplitude de movimento está normal, se tem algum movimento compensatório, se algum desses movimentos que o paciente faz é apresentador para ele. E eu coloquei que isso tem no Dutton. Colocar os pacientes em algumas posições que podem aumentar ou diminuir a tensão neural, como colocar ele em decúbito dorsal, em decúbito lateral, sentado e pedir uma inclinação à frente, que se assemelha ao slump test também, só que o slump test inclui a perna estendida, e de pé, e pedir para que ele realize a marcha também, para que a gente observe a marcha do paciente, se tem algum movimento compensatório, enfim. Avaliação muscular, de força e de tônus. Avaliação neurológica, se a gente observar que o paciente dá algum indício de que tem algum acometimento neurológico.
Alguns, o Dutton também cita que a gente pode observar se o paciente se queixa também de algum distúrbio na bexiga ou urogineco, porque pode apresentar também indícios de que tem também o dano neurológico, mesmo que não tenha dormência, formigamento ou alguma coisa do tipo. Certo. Aí, deixa eu ver aqui mais. Aí, tem alguns testes também que são basicamente os que Ethany colocou. O teste de Adams, para observar se tem algum tipo de escoliose. O Lazeger, que é a elevação da perna estendida. O Slump test. E a gente pode observar também o teste de comprimento, tipo, medir o comprimento das pernas para ver se tem realmente uma perna maior que a outra ou se é só algum tipo de compensação. E eu coloquei, pelo que eu vi em alguns estudos que eu estava lendo, o questionário, a escala que é mais usada é esse Overstreet. Eu nem sei como é que se fala isso, mas é isso aí mesmo. Aí eu coloquei como é utilizado, tipo, para observar o resultado. Ele tem algumas perguntas. Eu nem anotei aqui a quantidade de perguntas, mas as perguntas são pontuadas de 0 a 50, ou a 5. E no final soma-se todos os pontos e tira-se uma porcentagem. Aí, a depender da porcentagem, a gente tem uma classificação para o paciente, que vai de incapacidade mínima até se o paciente está acamado. Isso. Eu Mais coloquei algum? isso. Não. Alguém mais para complementar? Milena, Evelyn, Jefferson. Pode digitar, se for o caso. Alguém mais para complementar? Que aí, senão eu vou comentar mais algumas coisas. Mas está bem direitinho. As meninas que estão aí, Milena e Evelyn, querem dizer alguma coisa também, complementar? Não? Então vamos lá. Então, o paciente chegou para nós, né, na avaliação, como a gente está conversando aí agora, né? E vocês falaram esses pontos todos. Então, primeiro de tudo, a gente vai partir para a anamnese, obviamente, né, saber que vocês já falaram e que tem aqui no slide da amiguinha, né, que ela botou, e que Laura também falou, na história da patologia, mas, na verdade, saber não só patologias pregressas, mas sim como começou todo o processo, né, cessador. Primeiro de tudo, a gente pode pensar numa coisa assim, que até vai ser tema da próxima conversa nossa. Primeiro, esse paciente é para fisioterapia ou esse paciente ele não é para o tratamento fisioterapêutico, né? Já nesse início, porque, por exemplo, você vai ver se ele tem alguma bandeira vermelha ou amarela. E aí seria as indicações absolutas, que esse cara não, ou essa moça não seria, né, paciente para nós, ou se sim, com alguma ressalva, né, que é o contraindicação relativa. Porque se não, nem adianta seguir o restante da avaliação, ou se já no início da anamnese já surge essa situação para você, por exemplo, é um paciente que no local da dor que ele sente ele tem um câncer. Talvez não vai ser paciente para nós, manda para o setor de oncologia. O paciente tem uma fratura importante no local, vai tratar a primeira fratura. O paciente tem uma infecção no momento, o paciente está com um quadro febril muito grande, está com algo do tipo que limita nosso tratamento, aí a gente não vai mexer no momento. O paciente não tem nada disso, aí ele entra para o processo da anamnese. E aí a gente vai fazer toda essa parte, colher a história, como as meninas falaram bem aí. Em relação à dor, dor é uma coisa, né, subjetiva, a gente sabe que é projetado no sistema nervoso central, na cabeça, né, a informação parte de lá. E, né, não sei se vocês já leram algo sobre neurofisiologia da dor. A dor pode acontecer mesmo sem o tecido já estar, assim, sem ter mais lesão no tecido, porque geralmente os pacientes associam a dor como se fosse algum acometimento tecidual local. E aí também é uma coisa legal da gente perguntar para o paciente, né? Se a dor dele é aguda ou crônica.
Tipo, não perguntando dessa forma, agudo crônico, e sim quanto tempo que dói, né? Se essa dor for recente, for de dias, horas, for pouco tempo, a gente classifica ela como aguda, né? E se já for uma dor de mais de 3 meses, de um tempo maior, essa dor a gente vai considerar como uma dor crônica. E aí, a partir disso, eu vou ter características que vocês falaram aí, né? Que você vai ver na expressão, que você vai ver na sintomatologia do paciente, que talvez possam ser diferentes. Aí, outra coisa importante a gente saber, o tipo de dor que o paciente refere, se realmente tem característica neural, se tem característica articular, se tem característica mecânica, que tecido pode estar sendo acometido, que ele pode falar. Ah, é uma dor que irradia, que segue um trajeto, você pensa no nervo. Mas ele pode dizer, quando eu faço um movimento, ao final do movimento eu sinto uma dor local, pontual. Se eu dissesse isso para vocês, que tipo de tecido você imagina aí? Uma dor local, pontual. O que é que pode ser? Dor irradiada geralmente é mais fácil da gente entender, né? Porque você já pensa no nervo. Mas se o paciente fala para vocês assim, pessoal, quando eu faço flexão do tronco, ou seja, quando eu me abaixo, eu sinto uma dor aqui, assim, ele aponta, né? Pontual, assim. Que tipo de tecido pode ser? Pode ser músculo, né, professor? Pontual, você acredita que seja músculo? Quem dá mais? O ósseo, não sei. Quem dá mais? Alguém tenta também? Não? O povo tá tímido hoje, né? Tecido, uma situação possivelmente articular. Uma dor local, pontual, o paciente fala de uma furada, algo do tipo, pode ser uma dor mecânica ou articular. A dor muscular, geralmente vai ter uma característica de repuxo ou estiramento no movimento. O paciente vai fazer o movimento, ele diz que estica ou repuxa. Aí você pode pensar em músculo e face. Ok? E existe, né, uma dor pulsante também, por exemplo. O paciente pode falar de sensação de pulso. Por exemplo, dor de cabeça pulsante, uma dor em algum local pulsante. O que é que vem à cabeça de vocês quando o paciente relata algo assim? Pode ser o quê? Podem responder, não fiquem com vergonha. Uma dor pulsante, uma dor que o paciente fala que lateja, latejante. O que é que pode ser? Pessoal, vocês estão aí? Não sei, professor. Uma dor pulsante. Isso. Eu Pensa em também alguma não coisa sei, que vocês não não. disseram ainda. Não? Nada? Algum tecido que vocês não disseram ainda. Ninguém? Característica vascular, possivelmente. Sistema circulatório. Pode ser que tenha alguma coisa. Aí precisa investigar. Isso é só uma impressão diagnóstica, né, do que ele está falando. Mas aí, para ter certeza, a gente vai partir para os testes, como vocês falaram também em algum momento aqui, de palpação, né? Você vai tocar o tecido para ver. E vai partir para o teste, né, físico em relação à parte estática e parte dinâmica. A gente, hoje em dia, se vê, né, nas pesquisas, na ciência, como vocês foram buscar em artigo, né, Tani foi lá pegar um artigo legal, que se dá muito mais valor hoje às questões dinâmicas. Não que a estática não seja importante, mas se vê que as alterações estáticas vão acontecer o tempo inteiro com as pessoas. Então, desde, como está aqui, as hiperlordoses, escoliose, cifose, protusões, claro, até que ponto isso aqui culmina num sintoma? Se sim, aí você vai dar uma atenção para a postura. Esse final de semana mesmo estava passando, não sei se alguém por aí, por acaso participou, né, assistiu, num simpósio aqui, né, até no YouTube foi, um simpósio nacional de posturologia. Aí uma das palestrantes convidadas, o nome dela era Valquíria Fernandes, uma coisa assim. Ela é da Escola de Madrid, né, osteopata, professora, e dá uns cursos aí de anatomia palpatória, não sei o que e tal. A palestra da mulher foi engraçada, porque tipo, ela começou a contestar exatamente o tema do simpósio, que é postura. Ela já começou com a primeira pergunta: existe postura correta? Não sei o que, e foi falando em cima disso, né? E falou, no final das contas, no resumo da palestra dela, que é muito mais interessante você avaliar a postura só que focado para as alterações de função que o paciente apresenta, do que você anotar 1 milhão de dados posturais. O paciente tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo,
Tá, mas o que isso vai importar na prática dele? Sendo que a gente tem que lembrar o seguinte, o paciente procurou a gente, né, na fisioterapia, normalmente por 2 motivos, né? Primeiro motivo por dor, né, o motivo o cargo-chefe. Segundo motivo, geralmente, porque alguma função que ele fazia, ele não está conseguindo fazer. Mas dificilmente, assim, pode aparecer, mas é mais isolado, não que vem porque está incomodado com alguma questão postural. Existe esse paciente, óbvio. Mas geralmente não é o primeiro. Vocês concordam? Não é a primeira opção, geralmente. Geralmente vem porque está com muita dor, não está aguentando mais, aí procura a gente. Então, as questões dinâmicas hoje em dia se dão uma importância muito grande e geralmente quando a gente atrela com a função. O pensamento de funcionalidade hoje está em alta. Você vai ver os melhores estudos científicos hoje em dia, eles falam isso. E aí, realmente, tudo que vocês colocaram aqui nessa primeira parte, né, e que vocês falaram, está dentro mesmo. Então, vê a amplitude de movimento, vê as limitações, vê a marcha dentro do processo funcional, antes mesmo de fazer os testes ortopédicos que foram citados aí. Porque de que adianta eu fazer? Beleza, eu tenho informação do SLAMP, eu tenho informação disso, massa. Mas o que é que isso influencia no dia a dia? Então, assim, você fazer primeiro os testes de movimento e depois entrar com esses testes em mais de um, não um só, é importante, porque assim como o exame de imagem sozinho não me diz nada, um teste desse sozinho não vai nos dizer nada. Tu pode passar para o próximo, Etany, por favor. Isso, e aí entra essa outra sequência. Volta uma, por favor. Isso. E aí entra nessa sequência que vocês, né, botaram aqui, né, no caso a amiga botou, que foi falar também, testes funcionais, então ver função. Não só a função, a primeira coisa que a gente pensa é o que vocês disseram, flexão, extensão, inclinação, rotação, maravilhoso. E também botar o paciente para ver as posturas que ele sente desconforto, ou as posturas que ele sente alívio. Se vocês forem pesquisar algo sobre, não sei se vocês já leram sobre subgrupos, tem tratamento para subgrupos lombar e cervical, vai ser uma coisa que eu pedi para vocês pesquisarem no próximo agora, né, na semana que vem, você vai ver que existe uma coisa chamada, que o paciente acaba tendo, que é uma preferência excepcional. Não sei se você já ouviu falar disso. É o seguinte, às vezes o paciente, por exemplo, vai fazer um movimento de flexão, ele sente desconforto, mas quando ele está em postura de extensão, ele sente alívio, ou o contrário. O que quer dizer que esse paciente que tem dor na flexão, mas sente alívio na extensão, você pode utilizar como conduta de tratamento, por exemplo, padrões de extensão. E aí tem métodos que trabalham com postura de extensão, por exemplo, Mackenzie. Ou se for inverso, você pode tratar com postura de Williams, né? O exercício de Williams, uma das coisas, né? Uma das condutas. Que aí você vai estar trabalhando uma postura de flexão. Voltou tudo agora, Etany. Não sei se... Agora, tava voltando aí. E aí, focar em função também. Então, botar esse paciente de 4 apoios, botar esse paciente para sentar e levantar, botar esse paciente para caminhar, exatamente, para ver. Se ele sente que dói quando salta, então pedir para ele saltar. Se talvez for um paciente com dor na coluna, mas é um atleta. Subir e descer a escada, se é onde incomoda, bota ele para fazer isso. Ou seja, a gente vai avaliar dentro da função que ele tem o desconforto. Ok, pessoal? Tudo bem isso aí? Vocês estão me ouvindo? Quem está presente? Tá sim, professor. Tá sim, tranquilo. Certo? Então, quando você tem esse olhar mais funcional, normalmente hoje é melhor. E aí entra tudo isso. Aí, obviamente, vi tudo isso. E aí estou pensando que talvez o problema pode estar relacionado ao quadril, pode estar relacionado à própria lombar, à torácica, né, que talvez não tenha uma boa mobilidade. Aí eu vou confirmar algumas coisas como palpando, como vocês botaram aqui. Então, vou palpar os tecidos musculares, vou palpar o tecido ósseo, né, as vértebras, para ver se tem alguma relação. E vou observar tudo isso que vocês botaram aqui. Então, contratura, deformidade, trofismo, e posso fazer teste de força. Existe o teste de força, como vocês falaram bem aí, né, dos graus, de 0 a 5, você pode medir. Isso é uma forma. Só que a forma, se você for ver, né, nos artigos, mais uma vez, validado pela literatura que tem a melhor comprovação, é o dinamômetro. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem o dinamômetro. Já. Existe o dinamômetro isocinético, não sei se vocês já viram, que é uma máquina, parece uma cadeira extensora, que se usa tanto para membro inferior quanto para membro superior. Só que é um equipamento extremamente caro.
Aqui em Recife, que eu saiba, existe na Universidade Federal de Pernambuco o isocinético, o dinamômetro, e no Esporte Clube do Recife eles têm. É os lugares que eu sei que tem. Mas em outra clínica, assim, não é muito fácil de ter, porque é caro. Mas existe o dinamômetro manual, que também pode ser utilizado. E seria, tipo, o padrão ouro para você utilizar, assim, para ver a questão de força. Mas, óbvio, vocês alunos, se a gente tivesse já na prática lá, né? Infelizmente não estamos aí, estamos só conversando a teoria por enquanto. E eu não tenho nada disso, eu vou graduar pelo grau de força. Mas você entende que pode ser um pouco falho, tipo assim, como é que eu vou diferenciar um grau de força 4 para um grau de força 5? Ou um grau de força 3, 2? A diferença, às vezes, pode ser mínima aí. Mas, quando é uma diferença gritante, tipo assim, o paciente não tem uma boa resistência muscular ou força, isso fica nítido, né, na avaliação. E aí sim, posso usar a goniometria para ver amplitude de movimento, ainda é uma ferramenta validada. Só uma ressalva em relação à goniometria é a questão de, às vezes, por ela ser terapeuta dependente, você pode não ter uma boa ou ter uma leve diferença. Imagina assim, se, por exemplo, Laura e Ethany vão fazer a medida. Duas pessoas, ou Milena ou Rihanna que está aqui, ou Jefferson, tipo, mais de uma pessoa vai fazer a medida naquele paciente. Pode ser que dê uma leve diferença entre as pessoas, vocês entendem? Que às vezes a mão de um pode vir um pouquinho mais para cá, a outra um pouquinho mais para lá, isso já mudou um pouquinho os graus. Então, às vezes, existem também, hoje em dia, software de computador, aplicativos que já dão uma angulação talvez mais precisa. Mas o goniômetro bom e velho continua sendo utilizado nos principais estudos. Vocês falaram bem da questão de reflexo, se tiver presente pode ser avaliado, para quem tem, né, familiaridade com isso, vocês tiveram aula disso, né? E sim, os questionários hoje em dia é muito legal você utilizar para a questão de você fazer um acompanhamento do paciente em termos da evolução dele, não só na questão da dor, mas o que ele melhorou de funcionalidade também, que é extremamente importante. Então, saber se ele chegou, por exemplo, com uma incapacidade muito grave e ao final ele está com a incapacidade moderada ou leve, ou seja, houve evolução nas funções dele, certo? É isso aí, vocês tiveram bastante intimidade, né? A maioria quando passou por traumato, não foi isso? Vocês usaram esse questionário, né? Professor, eu achei até melhor do que, assim, ficar nessa ficha engessada. Porque quando a gente passou a ver muito guideline, a gente Que viu bom. algumas patologias de guideline, viu esses questionários também que a gente aplicou no paciente, a gente consegue ver mais a melhora do paciente. Tanto que eu dei alta a uma paciente minha de punho, e a gente tinha nítido, assim, tudo desse que o senhor falou também, esse aplicativo que faz a angulação melhor de goniometria. Sim. A gente fez e a gente vê bem mais resultado nesses do que fazendo só essa ficha que a gente fazia antigamente, porque a gente não via, não era perceptível a melhora tão Que bom visível que quanto vocês gostaram. esse negócio. Eu achei bem Sim. interessante. Que bom que vocês gostaram, porque assim, é algo que é utilizado no mundo inteiro lá fora, né? Você vai para os outros países, a galera usa dessa forma. E as questões de guideline, diretriz, é tudo baseado em ciência, o que é o caminho futuro que a gente vai entrar na fisioterapia, não vai ter como correr isso, cada vez mais está crescente. E se você foi apresentado isso de uma maneira tranquila, é bom, porque assim, às vezes o grande problema é que o aluno tem a dificuldade da língua para poder buscar os artigos, né, bons, vai buscar geralmente em português, e dificuldades em aplicar por não entender, na verdade, o material que ele está lendo. Não é porque talvez seja uma coisa difícil de aplicar. Porque quando você vai ler os guidelines, geralmente as recomendações, inclusive, até já estariam no que você ia fazer. Você talvez ia trabalhar força com o paciente, você ia trabalhar exercício terapêutico, você ia trabalhar terapia manual, e está lá recomendado na diretriz. Agora, existem também tratamentos ou condutas que às vezes nunca foi testado cientificamente. E aí, é complicado porque você na PBE vai ter que avaliar assim, tá, meu paciente deseja receber, se ele deseja e você já mostrou isso para ele, você vai fazer. Mas se você tiver outra coisa melhor para fazer, às vezes é melhor fazer outra coisa. Tu passa aí, Ethan, por favor. E aí a gente entra nos testes específicos, né, que vocês falaram aí, vou fazer um fechamento disso. Que já explicaram bem, né, não vou repetir cada teste, espero que todos aí saibam utilizar os testes, vocês sabem fazer isso, cada teste desse? Pode passar para o próximo. Por favor. Vocês, tudo bem os testes aí? Ou alguma dificuldade em algum? Pode passar Não, o eles são outro bem ou esse é o tranquilos. último slide? Tranquilo, né? O executar, né?
fazer teste de Spullin, tração e distração, Valsalva, Slump, Laseg, nenhuma dificuldade, pessoal? Acho que não, professor. Eles são bem simples e eles são bem explicativos. Exatamente. E aí, feito tudo isso, a gente vai pensar na melhor intervenção, né? E aí a melhor intervenção vai depender do que a gente acha na avaliação. Por isso é tão importante esse primeiro encontro, falar de avaliação, como a gente falou, e ver todos esses pontos. Inclusive, só para fechar isso que a gente não falou diretamente, mas a gente pode ver as questões também psicológicas através do modelo biopsico social, que é um modelo que está mais em moda hoje em dia, né? Se fala muito disso, de ver as questões também psicológicas do paciente, o que é que influencia, o que é que não influencia, que hoje a gente sabe que influencia muito. Eu gosto de mostrar esse quadrinho aqui. Tu pode fechar o teu agora? Esse teu aí. Esse quadrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja se aparece para vocês aí. Aparece isso aqui para vocês? Aparece. Pronto. Que seria, tipo, um pouco dessa ideia biopsicossocial, modelo geral. Normalmente a gente foca no paciente a ver, né? Vocês falaram exatamente muita coisa relacionada aqui, ao sistema musculoesquelético e neural. Mas a gente sabe que, por exemplo, as questões do meio ambiente de vida dele podem influenciar. Então, os relacionamentos na família, os relacionamentos no trabalho, na faculdade, etc., podem ser um causador de problema. Os elementos viscerais, vocês falaram aí, né, em bexiga, coisa urinária, mas você pode pensar no intestino. O intestino preso pode gerar dor nas costas. Problemas de gastrite refluxo, ou seja, estômago, pode gerar fígado. E que talvez, né, o aluno, se tiver um pouco de conhecimento disso, pelo menos de que existe, pode, numa avaliação, questionar se a pessoa tem algum histórico disso. Né? Cirurgias, a gente pode, né, pensar nas cicatrizes, etc, etc. Que, se eu não sei tratar, mas pelo menos saber que isso é importante e, quem sabe, né, o paciente buscar uma equipe multi, ou seja, um nutricionista também, né, outros profissionais. Se o problema for na dentição, na mordida, o dentista, juntamente com o personal, etc. Questões emocionais, né, o psicólogo, né, pode estar envolvido juntamente com a gente da fisioterapia, e tudo isso pode mudar o elemento perceptivo do paciente, como que ele vê o problema. As questões de postura, em alguns casos, pode ser extremamente importante, ou seja, tudo isso aqui é importante. O que ele come pode ser um fator importante, e a gente tem que estar atento a isso. Então, por isso que eu gosto, em várias aulas que eu dou, curso e tudo mais, mostrar um quadro desse que resume, na verdade, tudo que a gente precisa ver no ser humano, né? Pensando em equilíbrio do corpo, né? Acho que é isso. E aí, diante disso, o que é que eu queria que a gente... Alguma dúvida dessa questão avaliativa, pessoal? Claro que, assim, para a gente ficar mais craque ainda nisso, o ideal era a gente treinar, né? Então, assim, se a gente estivesse na faculdade, no caso, pegar alguma pessoa e ir praticando essas coisas, os questionários, os testes de avaliação, a parte funcional, etc, etc. Que eu acho que, assim, no geral, vocês, né, acompanham e tudo tranquilo, não é isso? Ou alguma dúvida nisso? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, tenho não. Eu só queria assim mais, já que o senhor falou para a gente dar uma olhada mais semana que vem, nessa questão das bandeiras, porque a gente teve muito pouco. Até Carlinha, quando mostrou o guideline, a Certo. gente olhou alguma coisa, mas foi muito pouco essa questão de bandeiras amarelas, Nossa, bandeiras não falou vermelhas. para mim só por causa do horário. Se eu não me engano, vocês têm aula depois, não é isso? Ou não? Tem. Para Às atrasar. 21. Anote aí no seu caderninho. Próxima aula, que aí eu comento alguma coisa das bandeiras. Eu tenho já a coisa pronta aqui que eu mostro para vocês. Certo. Mas qual a ideia do próximo? Aí o que é que eu queria que vocês fizessem? Eu vou mandar como material agora para vocês alguns, mas se vocês pesquisarem, que a gente discutisse e vamos começar pela lombar primeiro. Um guideline ou alguns ou materiais sobre tratamento lombar, as principais diretrizes para lombar que vocês acharem. E, se puder, também pesquisar sobre subgrupos, tratamento de subgrupos lombares. Tem algumas coisas que vocês conseguem encontrar. Vou brevemente mostrar aqui agora para vocês, certo? Rapidinho, já que a gente tem, né, uns 10 minutinhos aí. Como vocês podem achar?
Veja se aparece para vocês a tela aqui. Aparece para vocês aqui o site? Parece. Então, eu coloquei aqui para a gente pesquisar, né, na PubMed, não sei se vocês têm familiaridade com ela, e tem um site que é a Geospt, não sei se vocês já entraram também. Tem outro site interessante, vocês podem achar muita coisa, que é a Pedro, é a plataforma de fisioterapia. Não sei se vocês já mexeram em algum desses. Alguém aí não mexeu em nenhum desses? Ou todos Eu vocês? Eu acho conheço que o mais único que eu não vi foi PubMed. esse. Acho que o único que eu não entrei foi esse Giuseppe, eu acho que é isso. É esse aí mesmo. É um jornal de ortopedia e fisioterapia lá dos Estados Unidos. Jefferson também botou algo aqui, deixa eu ver. Certo, não. Volta para cá, aqui. E aí o que acontece? Se você vai na Jospes, por exemplo, a Jospes, que é uma revista bem vista nessa nossa área de principalmente traumato, etc. Ele já tem uma parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, pessoal. Tá escrito aqui, ó, guidelines, tá vendo? Uhum. Não. Quando eu clico nela, ele já me aparece alguns guidelines, por exemplo, ó, para dor patelo-femoral, 2019, inclusive, é do ano passado. Para concussão, para síndrome do túnel do carpo, do ano passado. Para lesão ligamentar, 2018. Aí tem a ver mais. Aí tem, ó, para tendinite de Aquiles, 2018. Para lesão meniscal, ó, quanta coisa legal. Para dor cervical, ó, neck pain, né? Mais atual, 2017. E também vai ter de lombar. Você vai procurar, você vai achar. Ó, dor cervical, etc. Aqui é um local que você vai achar os guidelines, por exemplo. Certo? Na JASP. Além disso, vocês pesquisarem na própria PubMed, né? Você bota, ó, o tema lombar, né? Low back pain, que é do lombar, né? Adiciona. Tudo bem isso aqui, pessoal? Tá dando para ver? Tá sim. E se eu venho aqui e coloco na fisioterapia, se eu tenho dúvida, né? No tradutor, e boto ó, em português para ele traduzir para o inglês, que ele dá fisioterapia, vamos ver o que é que tem. Ó. Eu vou lá. Na PubMed, acrescentei o do lombar, vou acrescentar o nome fisioterapia. Opa, saiu algo. Fisioterapia. Aí vou acrescentar modalidade de fisioterapia e especialidade. Quando eu acrescento esses dois e cruzo com dor lombar e boto para procurar, ele me dá 3.748 estudos com essa temática, fisioterapia lombar. Inclusive, hoje a gente falou de preferência direcional, né? Então, em termos de tratamento, ele já botou a Mackenzie aqui, tá vendo? Que é um método diretamente para isso. O que a gente tem que ter cuidado nesses estudos é, por exemplo, será que esse estudo aqui do Mackenzie foi feito por pessoas do Mackenzie? Porque se foi feito por pessoas do Mackenzie, pode ter o viés aí e o cara querer mostrar que o método dele é bom. Então, a gente tem que observar isso. Aí venho para cá para os filtros. Então, por exemplo, artigos dos últimos 5 anos, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ou do último ano, ó. Aí botar 5 anos. Esse valor já baixa para 999 resultados. Quase 1.000 artigos nos últimos 5 anos. E aí eu posso vir, ó, para os estudos que para vocês vão ser interessantes de ver. Ou meta-análise. E aí vou ter 63 meta-análises sobre fisioterapia na lombar. E aí vocês conseguem ver também os melhores tratamentos. Ou revisões sistemáticas, ó, Systematic Review, que está aqui. Eu vou ter 85 revisões. Ou também eu posso ir para os estudos clínicos. Ou o Clinical Trial, que está aqui, ó, ou o estudo randomizado e controlado, que seria melhor ainda. Em que eu vou ter 323. Aí por que eu quero dizer isso? Você vai ler lá, quando for ler sobre subgrupos e quando for ler os guidelines, aí fala assim, geralmente você pode associar terapia manual com exercício em paciente com dor lombar. E o primeiro estudo que aparece aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, o efeito da terapia manual e exercício em pacientes com dor lombar crônica. Um estudo randomizado e controlado. Aí, poxa, que interessante, vamos ver o que é que eles fizeram. Eu posso abrir. Então, vocês acostumarem a fazer esse passo a passo num site desse. Vai ser melhor, às vezes, do que você pegar um trabalho em português, que às vezes não tem um bom dado. Entendeu, pessoal? Dá para entender a ideia que eu estou falando aqui?
E aí você pode procurar nesse site aqui chamado Sim. SciHub. Não sei se você já viu esse site aqui, SciHub. Em que você vai pegar aqui, ó, ou o título, ou o PMID, ou o DOI do artigo, copia, porque alguns artigos desses são pagos. E você bota aqui para abrir, os que são pagos, né? O que já é gratuito, ele já abre direto lá. E ele vai te dar o artigo na íntegra, vai aparecer aqui. Ó, o efeito da terapia manual exercício paciente com dor lombar. Então, você pode ler o trabalho que foi feito. E saber quais foram as condutas. Aí, professor, mas ele, sei lá, está apresentando a conduta aqui, ele fala de maneira geral, mobilização, não sei o que, mas, sei lá, tem a referência, fulano de tal, que está na referência dele aqui. Você pode pegar essa referência, procurar ela novamente, e aí vai dizer como foi feita a conduta. Às vezes acontece, você está lendo uma revisão, um exemplo, né, sei lá, aqui eu botei estudo randomizado, mas você está numa revisão sistemática. Às vezes você está lendo a revisão, que fala aqui, ó, o efeito do Mackenzie, por exemplo, sei lá, e ele aponta, mas ele não diz especificamente quais exercícios, mas ele só fala assim, cinesioterapia. Só que às vezes ele bota a referência, cinesioterapia, e bota o número do carinho. Você procurar aquele artigo que o cara citou, provavelmente vai estar dizendo qual foi o protocolo utilizado. E aí vocês conseguem ter resultados, além de ser, ó, estudos 2017, 2018, 2019, até 2020 talvez tenha alguma coisa, vocês conseguem estudos que vão ser melhores do que os em português. Não porque em português é ruim, mas é porque esses aqui são estudos com maior rigor metodológico, etc, etc. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ou não? Tranquilo. Vocês ainda estão aí? Vamos tentar. Estamos. Estamos. Aí, E ficou, claro, a gente... diga, pode falar. Não, eu ia só dizer que a gente teve uma introdução disso com a professora de pré-projeto, ela meio que mostrou a gente como fazer essa busca. Existem alguns que são gratuitos, ó, free. Então você simplesmente só clica nele, ele já vai, ó, aqui, ó, terapia manual espinhal, ó, para coluna. Se você abrir ele aqui, ele já vai dar direto aqui, ó, PMC Full Test, ó, você vai clicar. E já tem o PDF, onde é achar o PDF dele, provavelmente vai estar disponível. Se não tiver aqui, você vai da mesma forma, pega o código, joga no SciHub, se não tiver como pegar diretamente por ali, e bota que ele vai abrir. Aqui deu algum erro agora, mas porque eu estou olhando na carreira também. E aí você consegue achar o texto, certo? E aí observar. Seria mais interessante do que às vezes você ir num... Não que não seja bom, né? Mas no Google Acadêmico da vida, etc. Nesses sites, geralmente, tem uma confiabilidade maior. Tem outro ainda, só a última coisa para fechar, que é o Pedro, que é o site de fisioterapia. O que é legal da Pedro é que se você botar aqui, por exemplo, ó, dor lombar, você pode filtrar por terapia. Então, você pode botar se trabalha com acupuntura, com eletroestimulação, terapia manual, exercício que seja. Você pode botar, por exemplo, se você quer guideline, practice guideline, revisão sistemática ou estudo clínico, então vou botar practice guidelines. E vou botar publicação de 2015 para cá. E boto para procurar. Aí ele dá os guidelines existentes sobre essa questão, a lombar. Ó, tudo é prático guidelines, ó, tá vendo aqui? Ou seja, a Pedro já facilitou para você. Se, não, eu quero ver revisão sistemática. Aí vou marcar aqui, ó, e boto para procurar. Depois vocês reassistem essa aula e vê o passo a passo, e na outra eu posso mostrar com mais calma. E também aparecem as revisões sistemáticas que existem, ó, da Cochrane, que é uma base boa, ó, né, para pesquisa. E aí várias revisões sistemáticas sobre o tema lombar. Ó. E os estudos clínicos. Deixa eu só mostrar isso. É a última coisa que eu vou mostrar para a gente combinar. E liberar vocês. Aí, observe que quando você bota os estudos clínicos, ó, Clinical Trial, ele dá uma nota. Tá vendo aqui que tem um score, pessoal? Uma nota Pedro. E essa nota vai de 10 e vai descendo. 9, 8, ou seja, é dos melhores estudos para os piores, eles botam. Nos estudos clínicos, viu que revisão sistemática não tem nota nem guideline, porque já são muito bem recomendados. E aí você pode filtrar os estudos aí em relação aos tratamentos. Aí, resumindo, o que é que eu quero para vocês na próxima semana, né? Que a gente fale sobre tratamento lombar, baseado em vocês pesquisarem os guidelines que existem, mais atuais. Eu vou mandar já algumas coisas, mas eu queria que vocês pesquisassem. E dessem uma lida sobre tratamento de subgrupos. E a gente falasse sobre esses tratamentos,
baseado nessas pesquisas, assim. Pode ser, pessoal? O que é que hoje em Pode dia tem sim, em tratamento? professor. Aí, se alguém puder montar um slidezinho de novo, mostrando, mesmo que, sei lá, fala sobre exercício, bota só a foto dos exercícios ou coisas assim pra gente comentar, seria bem legal também. Pode ser assim, pessoal? Combinado? Pode sim. Pode sim. Estou E a saindo, gente professor, discute para ir isso. para outra aula agora. Ah, beleza. Eu sei que vocês estão no horário aí. Eu vou finalizar aqui a gravação agora.